Hoje é dia do... Prometo rezar 1000 Padre Nosso e 1000 Ave Marias se José Dias arranjar que eu não vá para o seminário. Dia do... Você deixa sua mãe? Deixa o seminário? Deixa tudo para me ver morrer? Dia do... Há nisso alguma exageração, mas é bom ser enfático, uma ou outra vez, para compensar esse escrúpulo de exatidão que me aflige. E hoje é dia do... Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia. We can slow dance naked. 14 de março de 1900 era lançado o que é considerado por muitos o mais ambíguo romance da nossa literatura. Dom Casmurro, que a título de curiosidade quase não se chamou Dom Casmurro, porque numa carta em 1895 Machado ele admite que estava em dúvida ali do nome que daria ao seu livro, mas que bom que foi Dom Casmurro, tinha que ser assim. Certamente, Dom Casmurro é uma das obras mais importantes da literatura brasileira e, na minha opinião, não acho exagero dizer que figura entre as mais importantes já escritas em língua portuguesa. Muito da fama do livro se deve à velha e, eu diria que quase enfadonha questão: Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Eu acho que muitas vezes a gente tem a tendência de resumir a questão ao seu ponto mais vulgar. Se traiu, se não traiu, isso vai adiantar de quê? Talvez dê um respaldo para um julgamento? Julgar Capitu ou julgar Bentinho? Ou só satisfaçam a curiosidade pela vida conjugal alheia? O fato é que essa confirmação não virá. Machado ele constrói a trama de uma forma que não há certezas e nem tampouco provas. Alguns talvez insistem em achar pistas, mas não há uma comprovação efetivamente de que sim, Capitu traiu Bentinho ou de que não, Capitu não traiu Bentinho. Duas coisas eu acho importante pontuar, eu gostaria de falar. Primeiro, que são 2 livros que estão sendo escritos. O primeiro livro é o livro que o Bentinho está escrevendo, né? Que ali ele está registrando as suas memórias. E o segundo livro é o livro que Machado está escrevendo ao Bentinho escrever seu livro. No final das contas, obviamente, se trata do mesmo livro, aquele que você tem em mãos ali ao ler as memórias, né, do Dom Casmurro ou do Bentinho. Mas com um olhar atento, você percebe ali esses 2 livros se desvincularem por alguns detalhes que Machado ele entrega na obra, como referências e alguns paralelos. E sobre esse paralelo, um específico, é que entra o segundo ponto que eu quero destacar. O paralelo é com Otelo, do William Shakespeare. Então, se Capitu ela é uma espécie de Desdémona, Bentinho é uma espécie de Otelo, Bentinho é também Iago. Inclusive, tem Iago no nome do Bentinho, porque ele chama Bento Santiago. Eu acho que nada tá por acaso em Machado. Mas enfim, mesmo que se você não quiser dar crédito a esse fato do nome, as ações dele, elas são muito parecidas com as de Iago para com Otelo, porque o Bentinho, ele mesmo vai se envenenando, entre aspas, né, para acreditar que Capitu tenha o traído. Bentinho acredita que Capitu tenha o traído, e ele apresenta isso a nós, leitores, só que ele apresenta com 2 filtros inegáveis. E esses filtros, né, que eu falo, eles são filtros que eles têm um poder imenso de distorcer a verdade ou a realidade. O primeiro filtro é o ciúme. O enciumado, ele vê coisas onde ninguém mais vê. Então, um filtro que distorce a realidade. E o segundo filtro é a memória. Bentinho ele tá ali registrando memórias, então é inegável que ele tá evocando memórias. E a memória tem um filtro muito falho, porque muitas vezes a gente se lembra de algo que não é exatamente o que aconteceu, talvez ali por causa dos sentimentos envolvidos na ocasião, ou mesmo depois da ocasião e a gente atrela aquele acontecimento, mas muitas vezes a gente se lembra de algo que não é o que de fato aconteceu. Até o professor Rodrigo Barreto, ele diz sobre isso, ele fala que lembramos de coisas que não são exatamente fatos,
mas são narrativas que construímos sobre as memórias. Então, Bentinho, como personagem autor, tem isso para te apresentar. Mas Machado, engenhosamente, te apresenta isso e mais esse fato de que é Bentinho que está contando tudo isso, e quem é Bentinho, enfim, esses detalhes que eu falo que tem na obra, as referências e os paralelos. Diante da grandiosidade da obra, comprovar, de fato, se houve traição ou não, pouco importa pra gente. O que importa é realmente poder aprofundar nesses temas para além do enredo. Temas como amor, ciúme e traição. Aliás, em Machado, muitas vezes o enredo não tem tanta relevância quanto a possibilidade que as entrelinhas te oferece, e oferece de uma forma muito profunda, né? Tanto que estamos aqui há 123 anos falando, né? Debatendo essa obra. E o desenvolvimento, né, das personagens, o mergulho nas suas mentes, emoções, conflitos, contextos históricos, sociedade da época, que no final das contas é sobre nós mesmos. É sobre humanos, sentimentos humanos, dilemas humanos. Eu vou encerrar aqui com um dos meus trechos favoritos do livro. Essa foi uma homenagem a esse dia especial e agora eu encerro com um trecho. Retórica dos Namorados dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e energético, uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve.